Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Estratégia em Ação, programa aqui no canal do YouTube da Genial Investimentos que acompanha o relatório do Genial Analisa, de mesmo nome, Estratégia em Ação. Relatório esse que é atualizado todas as quartas-feiras da segunda e da quarta semana de cada mês. Então vamos às atualizações para você entender o que pode ou não influenciar os ativos ligados aqui à Bolsa Brasileira e tomar melhores decisões aí para sua carteira de renda variável. Beleza? Bom, pessoal, as conclusões que a gente pode chegar aqui com esse relatório é que a Bolsa Brasileira acabou sofrendo bastante nas últimas semanas. Não por menos, tivemos aí 13 pregões consecutivos de baixa e uma das principais justificativas acaba acontecendo olhando para o noticiário internacional envolvendo China e Estados Unidos, o que acabou culminando numa saída do investidor estrangeiro aqui da Bolsa Brasileira. A temporada de balanços foi mais ou menos e importante dizer o quê? Que as ações brasileiras ainda continuam em patamares atrativos. Agora vamos a essas justificativas e quando eu falo patamar atrativo, estou querendo dizer aqui principalmente para as ações ligadas à economia doméstica brasileira. Então queria pedir para a produção compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pessoal, olhando para os níveis de valuation, a gente sempre gosta de acompanhar a métrica preço-lucro, tá? Que seria o preço em que uma ação está sendo negociada diante das expectativas aí de lucros futuros. Quanto menor este número, significa dizer que mais barato está uma ação, um índice, dentre outros. Então veja aqui que Bolsa Brasileira segue negociada a 8 vezes preço-lucro, projetados para os próximos 12 meses, bem abaixo da sua média histórica, ou seja, olhando aí desde 2008, que se encontra no patamar de 11 vezes. Isso aqui, pessoal, a interpretação é simples, significa dizer que se você comprar toda a carteira teórica do Ibovespa hoje, em 8 anos você tem esse retorno aí do seu capital investido, ou seja, você tem um retorno aí de 100%. Por isso que quanto menor este número, mais atrativo aí a precificação da Bolsa. Quando a gente tira Petrobras e Vale, ou seja, a gente exclui duas empresas exportadoras, as empresas exportadoras, quando o ciclo da commodity é mais favorável, que é o que a gente acompanhou nos últimos anos, ela tende a puxar para baixo esse índice. Mas vejam que quando a gente olha aqui, excluindo Petrobras e Vale, esse indicador está negociando a 10,2 vezes preço-lucro, ainda assim abaixo da sua média histórica de 12,2 vezes. Quando a gente olha para o setor doméstico, a gente tem os principais destaques, Vejam que esse indicador caiu bastante desde a nossa última avaliação, 9,7 vezes contra 12 da sua média histórica. E quando a gente olha para as exportadoras, a gente vê o movimento inverso, Esse gráfico aqui, em específico, me chama bastante a atenção. Por quê, pessoal? Mesmo com as empresas exportadoras negociando com um múltiplo mais baixo que as empresas domésticas, veja que em relação à sua média, a gente tem uma maior aproximação. Ou seja, historicamente falando, as empresas exportadoras, elas estão negociando aí com um preço menos atrativo do que as empresas ligadas ao cenário local. E quando a gente junta essas informações com uma expectativa de uma China que pode crescer menos, com um ambiente global mais desafiador e olhando para o mercado local uma expectativa de Selic, acho que reforçam aí a nossa aposta, a nossa estratégia de que ter hoje um posicionamento em empresas conservadoras diante dos desafios, mas ainda assim ligadas ao cenário doméstico, acabam sendo, na nossa opinião, a principal estratégia, a estratégia que deve ter mais relevância na carteira de investimento de vocês, olhando para o nível de atratividade dos preços. As small caps, por exemplo, pessoal, que são empresas de menor capitalização, vejam que depois da temporada de balanços, volta a negociar em níveis aqui de valuation comparados com dezembro do ano passado, comecinho aqui de 2023, algo que não acontece com a mesma intensidade para as empresas de de média e de grande capitalização, que negociam aí já num patamar elevado, mas mesmo assim um patamar bastante interessante. Beleza? Pessoal, novidade aqui do relatório Estratégia em Ação, inclusive vou mostrar ele aqui no telão para vocês, que é o Earnings Yield, Como que vocês podem traduzir esta informação? O Earnings Yield nada mais é do que o retorno, em termos de percentual, que você poderia ter ao comprar uma ação em relação à renda fixa. Ou seja, numa avaliação das expectativas de lucros das empresas,
Qual é a taxa de retorno em termos percentuais que você poderia ter acima de um retorno que você teria ao comprar um título de renda fixa? Vejam, pessoal, que mesmo com uma melhora, né, na percepção de risco, as taxas de juros de renda fixa caindo, você ainda encontra, né, o earnings yield da Bolsa Brasileira negociando em níveis recordes, tá? Nunca observado se a gente olhar uma janela de 2014 e 2023, ou seja, nos últimos 10 anos. Isso mostra, pessoal, que nos últimos 10 anos ainda está bastante atrativo em termos de precificação de você investir em ações, né, brasileiras, porque a expectativa é que elas tenham um retorno maior, na média ali 7,2% a mais do que você teria olhando aí para uma carteira de renda fixa. Então, quanto maior este número, mais atrativo está investir em ações, e isso acaba convergindo aí com o que a gente vem mostrando para vocês em termos de precificação. Voltando aqui para vocês, então, earnings yields na máxima aí dos últimos 10 anos, e isso acompanha o quê? Uma movimentação aí na melhora também dos retornos da renda fixa, que vem acontecendo principalmente depois da aprovação aí dos marcos fiscais e da expectativa aí de queda da taxa de juros da Selic aqui no Brasil e dos dados de inflação. Aqui, mais uma vez, pessoal, eu trago o efeito para vocês da queda da Selic nas small caps, tá? A gente não tem nenhuma modificação, mas é um gráfico importante, é um gráfico interessante da gente acompanhar para entender o potencial efeito de retorno que as empresas de menor capitalização têm aqui no Brasil diante de uma expectativa de queda da Selic. E eu vou mostrar para vocês o quanto isso está sendo significativo nas expectativas aí sobre lucro por ação do mercado, não agora para 2023, mas para 2024 e 2025. Bom, pessoal, a partir do momento que eu entendo, né, que Bolsa Brasileira está atrativa, quando eu falo Bolsa, eu estou dizendo assim no geral. Mas se a gente olhar por debaixo da superfície, né, quais os setores que podem ter aí, estarem mais atrativos. Então eu trago aqui para vocês uma tabelinha em que a gente tem ali o Ibovespa, exceto Petrobras e Vale, olhando os setores, quais as expectativas de preço-lucro e de preço-valor patrimonial que nós temos para os próximos 12 meses. Quanto menor este número, mais atrativo está a precificação do setor. Além disso, pessoal, trago aqui essa tabela comparativa, né, nesse gráfico de barras, que você consegue entender, tá? Por exemplo, hoje o Ibovespa, né, nessa faixa de negociação ali entre 8 e 7,9 vezes aqui nesse arredondamento, quais os setores que estariam com preços, né, em termos de valuation mais atrativo? Nós temos aqui materiais básicos, né, os bancos, setor industrial, agronegócio, mineração e siderurgia e utilidades públicas, né, setor elétrico / saneamento. Então, olhando para os setores que estariam com preços mais atrativos do que a própria Bolsa, você consegue aqui ter essa divisão bastante interessante. Isso nos mostra que esses setores aqui que estão com preços-lucro maiores, que eles não apresentam oportunidades? Não, pessoal, eles apresentam oportunidades, tá? Afinal, esses setores são os grandes beneficiários de uma expectativa aí de queda da Selic. Mas entenda que num ambiente de maior volatilidade, o mercado tende a penalizar mais esses setores e, obviamente, dá preferência para setores mais conservadores. Agora, se você tem convicção, né, monta uma carteira de mais longo prazo, também vale a pena compor as suas ações e, obviamente, que você pode olhar aqui. Dos setores que têm múltiplos mais altos, qual que tem, digamos, o menos alto, tá? Ou seja, patamares ainda atrativos para você também compor um portfólio diversificado. Aqui nós temos a performance de 2023, tá? A gente está tendo aí um ano de bastante volatilidade, uma mudança de chave aí nas dinâmicas do mercado, olhando aí para o mês de agosto. Bom, esse relatório eu sempre gosto aqui, esse relatório não, né? Esse gráfico eu sempre gosto de compartilhar aqui com vocês, que mostra aí a questão da simetria. E o que a gente viu em relação ao relatório anterior é que o mercado, né, aos poucos está buscando aí um ponto de equilíbrio. E essa alta que essa baixa que a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas do Ibovespa, afinal foram 13 quedas consecutivas, tem a sua justificativa, que é a alta dos yields nos Estados Unidos, ou seja, com a renda fixa mais atrativa lá, isso acaba parecendo um imã, né, de atração de investimentos. A economia chinesa que dá os seus sinais de enfraquecimento, a economia brasileira está com uma correlação umbilical, a agenda de reformas que andou aqui no curtíssimo prazo, mas que patinou nos últimos dias, e saída do investidor estrangeiro, que eu já vou comentar com vocês. E eu queria mostrar esse gráfico para vocês, pessoal, vou aqui na tela,
que mostra que a assimetria melhorou em relação ao que nós tínhamos no relatório anterior, que foi feito aí há 15 dias. Vejam, pessoal, que o ponto de equilíbrio do Ibovespa, ele se encontra nessa faixa aqui próximo dos 111.200. Ou seja, se você está mais receoso com o cenário de curto prazo, quer ainda buscar uma melhor oportunidade para aumentar a sua alocação em Brasil, a minha sugestão é, espere o Ibovespa, né, chegar nessa faixa de precificação neutra, ou seja, com o mercado nem otimista nem pessimista, com um preço mais atrativo, tá? Mas obviamente, tá? A gente tem um nível de assimetria bem melhor, né? Dado que no relatório anterior de 15 dias, no programa anterior, a gente estava muito mais próximo dessa faixa aqui de distante de 2 desvio padrão, tá? Que mostrava uma assimetria mais negativa. Beleza? Então, assimetria um pouco melhor, mas como eu queria mostrar aqui para vocês, vou voltar para a tela. O que está culminando, né, nesse sentimento mais negativo é esse carinha aqui, ó, fluxo de investidor estrangeiro. Vejam que na virada, né, no mês de julho para o mês de agosto, a gente está com uma saída de investidor estrangeiro de quase 11 bilhões de reais. Isso é bastante significativo, né? E a contrapartida disso, ou seja, quem estaria comprando é o investidor local, acaba não indo na mesma magnitude, tá? O investidor local que comprou aí nesse mesmo período cerca de 6,5 bilhões de reais. Esse diferencial justifica esse movimento aí de baixa da Bolsa Brasileira. Legas, por que o investidor está saindo? Conforme eu comentei com vocês, tá? Uma dinâmica de renda fixa mais atrativa nos Estados Unidos, o investidor exigindo um prêmio maior de risco e dados relacionados à economia chinesa que não estão satisfazendo aí o investidor, que acabam culminando aí numa saída do investidor estrangeiro aqui da Bolsa Brasileira, mais o que justifica nessa simetria mais positiva, mas lembrando, ações brasileiras ainda em preços atrativos. Esse gráfico aqui também que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é bastante interessante, quero voltar aqui na tela, no telão para mostrar para vocês. Conforme eu havia mostrado, isso daqui, pessoal, é um índice que eu criei comparando o Ibovespa, que é essa linha preta, as ações do Ibovespa com beta acima de 1, ou seja, ações de maior volatilidade, e ações com betas menores do que 1, que é a linha em azul. Está mostrando o quê? Se esse índice azul sobe, significa que o investidor está buscando ações brasileiras, mas uma carteira mais defensiva. Se a linha vermelha sobe, significa dizer que ele está buscando por ações mais agressivas. Quando a gente olha, né, desde o relatório anterior, em que a gente observa uma queda de todas essas ações, todos esses tipos. Ou seja, a Bolsa Brasileira realizou tanto, né, o Ibovespa como um todo, mas também as ações defensivas e agressivas. Isso mostra, pessoal, que o investidor estrangeiro saiu da Bolsa Brasileira e ele não teve juízo de valor. Eu quero reduzir a minha exposição. Então, infelizmente, a gente não consegue, digamos assim, tirar nenhum insight. O investidor está comprando mais risco, menos risco. Não. O investidor resolveu sair de Bolsa Brasileira. E normalmente, pessoal, esse efeito acontece quando existem dúvidas sobre o que está acontecendo na economia brasileira, na economia global como um todo. Então, na dúvida, eu reduzo a minha exposição em ativos no geral e depois, quando as coisas se normalizarem, eu volto aqui a manter a minha exposição. Tá? Então, o principal insight que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: esse movimento de queda da Bolsa Brasileira não necessariamente foi relacionado a uma piora do fundamento. O investidor ele adotou uma postura mais conservadora. Tá ali, pessoal. Ele saiu de tudo. Tá? Ele reduziu realmente a sua exposição para, obviamente, esperar as coisas se acalmarem para voltar a ter uma maior alocação, seja por preços mais atrativos em termos nominais, ou seja com um noticiário menos negativo, que é o que a gente vem acompanhando nos últimos dias, tá bom? Então, esse gráfico acaba sendo bastante interessante, traduzindo que a realização foi generalizada, tá bom? A parte de aluguel de ações, pessoal, aqui a gente traz as empresas e setores que acabaram sendo de destaque, não vou ficar mostrando aqui no detalhe para vocês, fica mais como caráter informativo. Então, short interest, na verdade, é o quanto de volume, né, de ações alugadas tem em relação ao free float, ou seja, as ações em circulação de um determinado papel. Aqui seria a quantidade de dias necessários para você sair de toda a posição short, posição vendida, e a taxa de aluguel, tá? Fica aqui a critério de curiosidade. O que eu queria mostrar para vocês, na verdade, está mais relacionada a essa informação aqui, que seriam os setores que estão aí com nível, né, de demanda por aluguel maiores. Então a gente tem
No primeiro lugar aqui, construção civil, varejo, empresas do setor aéreo, que é um setor que, por características, sempre tem essa movimentação. E eu gosto sempre de acompanhar, na verdade, essa variação, ou seja, o que nós tínhamos há 15 dias, que foi o nosso programa anterior, com o que nós tivemos hoje. Vemos aqui, então, que os setores que mais tiveram menos demanda por aluguel foram o setor aéreo e de construção civil. Ou seja, mostrando que esses setores que há 15 dias demandavam mais ações de aluguel, hoje estão demandando menos, ou seja, era um efeito mais especulativo. Em contrapartida, pessoal, depois da temporada de balanços e nessa revisão de expectativa de trajetória de juros, principalmente nos Estados Unidos, e que influencia a renda fixa aqui no Brasil, o setor de mídia e telecom, varejo e empresas de tecnologia acabaram se sobressaindo, tá? Isso aqui, como eu já disse anteriormente, é um mix de resultados piores, mostrando que a economia brasileira, sim, está apresentando uma certa dificuldade. Então, quando eu falo que ações brasileiras estão baratas, não é para comprar qualquer coisa, tá? Realmente é necessário você fazer um filtro, buscar realmente as ações que estão com melhores fundamentos, porque tá aqui, pessoal, o investidor aumentou a sua expectativa de baixa para esses setores diante de resultados piores e o efeito também curva de juros. Aqui, pessoal, uma tabelinha de múltiplos e dados operacionais para ajudar vocês na tomada de decisões. E o que eu queria trazer aqui para vocês, que tem um relatório exclusivo também no Genial Analisa, que é um balanço aqui sobre a temporada de balanços, tá? Em que o grande destaque que eu vejo é que os resultados que apresentaram uma piora, vieram piores do que esperado, cresceu do trimestre anterior para esse. Tá? Então vejam aqui, por exemplo, que as receitas, os resultados abaixo do esperado, passaram de 32 para 37. Quando a gente olha aqui para o EBITDA, potencial de geração de caixa, depois de uma melhora, né, no primeiro TRI, voltaram a piorar, 50% das empresas apresentaram resultados de EBITDA abaixo das expectativas, mesma coisa para o lucro líquido, tá? Então houve o quê? Uma piora significativa. E isso aqui está muito relacionado com esse gráfico aqui, que mostra as expectativas de lucro por ação do Ibovespa, tá? Das ações do Ibovespa para 23, 2024 e 2025. Vejam que no começo do ano, principalmente depois daquele PIB que surpreendeu bastante, né, expectativa de queda de juros, resultados melhores do que esperados, a gente acabou vendo o quê? Um upgrade nas expectativas do mercado, mas que no decorrer do tempo, com a economia brasileira também apresentando aí a sua desaceleração, essas expectativas foram piorando. E vejam, pessoal, mesmo assim, mesmo com essa queda, fica evidente que existe uma melhora nas expectativas do lucro para 2023 em comparação com o que nós tínhamos no ano passado. Mas essa melhora fica muito mais evidente aonde? 2024 e 2025. Tá? Então, muito disso, pessoal, é a dúvida e a desconfiança que o investidor tem ainda sobre o contexto global, desempenho da economia brasileira, mas que, obviamente, no médio e longo prazo, com a expectativa de queda de juros, os resultados tendem a melhorar. Tá bom? Acho que essa é a principal conclusão aqui que eu quero concluir aqui com vocês, tá? Essa conclusão que eu quero concluir, ótimo. Essa conclusão que eu quero chegar aqui com vocês. Os ativos brasileiros, principalmente relacionados à economia doméstica, sim, estão em preços atrativos, mas não é para comprar qualquer coisa, tá? Utilize o relatório, olhe os fundamentos, utilize todo o material do Generalisa para conseguir fazer essa filtragem, tá, de empresas que vão conseguir ter melhores resultados ou performar melhor do que a média, tá? Então a gente tem todo um material aqui para corroborar com vocês. E pessoal, não tem jeito, tá? O Brasil não é uma ilha. Por mais que a gente esteja hoje melhor do que o cenário global, em termos de resultados de empresas no comparativo, afinal, as empresas ligadas à economia doméstica tiveram resultados melhores do que as empresas exportadoras, não tem jeito. Com China apresentando um cenário desafiador e esse aumento, né, dos yields nos Estados Unidos, isso acaba trabalhando como um imã de atração de investimentos, o investidor vai ser mais conservador, pelo menos a curto prazo, para entender o que está acontecendo. Tá? Então essa é a nossa visão final, esse nosso diagnóstico. Empresas baratas, mas o investidor dando uma pausa, tentando entender o que está acontecendo, e você pode aproveitar, obviamente, esse movimento para melhorar a tua carteira, olhando para empresas de bons fundamentos, não comprando qualquer coisa, para quem sabe a situação melhora um pouquinho à frente, algo que na minha percepção pode demorar um pouco mais para acontecer. Maravilha? E para ajudar você também na tomada de decisões, pessoal, tá aqui o Genoma 2.0, tá? A gente fez uma atualização já considerando a temporada de balanços, o encerramento dela, então teve upgrade aí, algumas ações
receberam aí melhoras, outras pioras, então dá uma olhadinha lá, você consegue encontrar pelo site aqui, pelo site não, né, pelo relatório Estratégia em Ação, mas tem um relatório, um link direto também para vocês no Genial Analisa. Busquem por essas empresas que vocês gostem e obviamente estão aí com preços atrativos dentro de setores que você também julga aí e que obviamente o relatório vai te ajudar a buscar essas melhores oportunidades. Maravilha? Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um programa Estratégia em Ação. Gostei bastante aí de todos os feedbacks que foram passados no programa anterior, muitos elogios, sugestões. Continuem, tá? Isso é super importante para que o programa tenha bastante engajamento aqui dentro do canal da Genial Investimentos e, por consequência, uma vida longa. Um abraço e até a próxima.